Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que bem. Meus irmãos, eu estive orando ao Senhor Jesus e perguntando sobre o que Ele queria que eu falasse. E Ele falou sobre mim. E nessa mensagem, meus irmãos, falarei convosco sobre algo relacionado ao Senhor Jesus. O que é ser cristão? A palavra cristão, ela vem do grego e significa pequenos cristos. E a palavra Cristo vem da palavra hebraica Messias, que significa o ungido. Ser cristão é ser ungido e semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Se alguém deseja ser um verdadeiro cristão, essa pessoa precisa fazer algumas coisas para conseguir isto. E a primeira delas é ser ungida por Deus, recebendo ao Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Porque ser ungido por Deus é ter o Espírito do Senhor derramado sobre si. E Ele derrama sobre aqueles que têm o seu Filho unigênito. A segunda coisa que uma pessoa ela precisa fazer é deixar o Espírito Santo gerar os seus frutos nela. Porque o Senhor Jesus, ele demonstrava os frutos do Espírito e também ele era governado pelo Espírito de seu Pai celestial. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é dito quais são os frutos do Espírito Santo. Está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O Senhor Jesus, ele era amoroso, ele amava a Deus de todo o seu coração e ele amava o seu próximo como a si mesmo. Ele era alegre, ele sentia alegria mesmo quando as coisas estavam difíceis, mesmo quando ele estava sofrendo, ele sentia alegria, porque a alegria dele não dependia das circunstâncias, a alegria dele era Deus. O Senhor, ele tinha paz dentro de si. E ele era longânimo. Longanimidade é longura de espírito, longura de fôlego, é isto. Quando alguém fazia algo que o aborrecia, ele suportava e respirava a fundo. Ele demorava para ficar irritado. O Senhor, ele demonstrava benignidade. Ele vivia fazendo o bem. O Senhor, ele também demonstrava bondade. O que ele pensava, sentia, fazia e dizia era bom e não mal. Ele demonstrava fé, ele confiava em Deus e colocava a sua esperança nele. No grego, a palavra usada para fé é a mesma usada para fidelidade, fights. O Senhor Jesus, ele cumpria a sua palavra, porque fidelidade é o cumprimento da palavra. O Senhor, ele era manso. A palavra mansidão, segundo o que pesquisei, significa acostumado à mão. O que isso quer dizer? Por exemplo, um animal que está acostumado ao toque humano, ele é pacífico, ele não ataca e ele convive bem. Mas um animal que não tem o costume de toque humano, ele é agressivo e convive mal com pessoas diferentes. Perdão, ele convive mal com as pessoas. Ou seja, ser manso é ser uma pessoa pacífica e que convive bem com os outros. E temperança, que em outra tradução não é essa palavra, mas domínio próprio. O Senhor Jesus, ele controlava a si mesmo. Ele não era dominado pelos seus sentimentos e desejos. Ele se controlava para fazer o que ele verdadeiramente queria. E o que ele queria fazer era a vontade de seu Pai, aí que está nos céus. Por fim, o que uma pessoa precisa também fazer para ser um verdadeiro cristão é observar o exemplo do Senhor Jesus Cristo para imitá-lo. Além do Senhor demonstrar os frutos do Espírito, ele também demonstrava as virtudes do céu. O Senhor, ele praticava a justiça, ele dizia a verdade, se dedicava a Deus. Antes de ele agir e falar, ele previa o que aconteceria. Ele demonstrava humildade. E uma prova da sua humildade foi que no dia da Santa Ceia, ele lavou os pés de seus discípulos, fazendo um trabalho que era de um escravo. Mesmo ele sendo Senhor e não tendo obrigação nenhuma de fazer aquilo, ele fez.
para dar aos seus discípulos um exemplo de humildade, para que eles o imitem e não sejam soberbos, se achando grandiosos e superiores aos outros. E também o Senhor demonstrava paciência, ele suportava as aflições dessa vida, e também ele suportava pessoas difíceis que ficavam o provocando a ira e que queriam prejudicá-lo. E ele também demonstrava outras virtudes. Se você quiser conhecer as virtudes do céu, leia os evangelhos, em que o Senhor Jesus ele demonstra com as suas ações como os valores morais do reino de Deus. Agora, acerca da mentalidade, o coração do Senhor Jesus era bom. O que o Senhor pensava, sentia e queria era bom e não mal. E em um dos seus mandamentos, que ele entregou por meio de seus apóstolos, ele revela um pouco mais sobre a sua mentalidade, porque o Senhor ele mandou os seus discípulos fazerem aquilo que ele mesmo praticava. E também os mandamentos eles revelam o caráter de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em resumo, quer dizendo, pense em tudo que é bom. Agora, com mais detalhes, o Senhor ele pensava em coisas que eram verdadeiras, e não coisas que eram falsas, mentirosas, ou então especulações que não têm fundamento ou confirmação. Ele pensava no que era honesto, ou seja, no que é honroso. Ele pensava no que é justo, ou seja, no que cumpre a lei do Senhor, o amor. Ele pensava em coisas limpas, em coisas incontaminadas. Ele pensava nas coisas que eram dignas de serem amadas. Ele pensava em coisas que eram de boa fama, ou seja, coisas que são bem faladas. As coisas que são bem faladas por Deus. Porque o que Deus diz que é bom, o mundo diz que é mal. E o que Deus diz que é ruim, o mundo diz que é bom. E por isso, não busque ser bem falado pelo mundo, mas sim por Deus. Porque Ele sabe o que é verdadeiramente bom e Ele é santo. O Senhor ele pensava nos valores morais para praticar eles. E também ele pensava em louvores, ele pensava em elogios para dar ao seu Pai, para honrar a Ele. E também para honrar as pessoas à sua volta que faziam coisas dignas de louvor. Acerca dos sentimentos do Senhor Jesus, nos evangelhos, o Senhor ele demonstrava os seus sentimentos, de certo modo, quando havia pessoas cansadas, buscando a Ele, o Senhor ele sentiu compaixão delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. O Senhor demonstrava compaixão pelos sofredores, ele sofria junto com eles, porque ele entendia o que eles passavam. Bom, o Senhor também ele sentia tristeza, sabe? Quando Lázaro morreu e havia muitas pessoas chorando, o Senhor Jesus chorou também. Mas o motivo por qual chorou não é porque Lázaro havia morrido, porque o Senhor ele tinha poder para ressuscitar Lázaro e fazê-lo voltar a viver. Ele chorou porque o povo estava tendo muita incredulidade. Eles estavam desonrando muito, tratando-o como um mentiroso. Isso é algo que entristece o coração de Deus. Algo que entristece o coração do Senhor Jesus. A desonra e a incredulidade. O Senhor também ele demonstrava alegria na salvação e na obediência aos discípulos. Quando o Senhor Jesus ele enviou os seus 70 discípulos para uma missão de pregar o Evangelho, eles voltaram e deram a notícia de que, pelo nome do Senhor, os espíritos se nos sujeitam. Mas o Senhor disse para eles não se alegrarem porque os demônios lhes obedecem, mas porque os nomes deles estão escritos no reino dos céus. O Senhor sentiu grande alegria, por quê? Porque por causa da fé que eles tinham, eles estavam salvos, e também porque eles foram obedientes. Eles obedeceram à ordem do Senhor e fizeram o que Ele lhes mandou fazer. E acerca da vontade, em João capítulo 6, versículo 38, é revelado uma coisa muito interessante sobre o Senhor Jesus.
está escrito: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Oh. O Senhor Jesus, ele tinha a sua própria vontade. Ele fazia as coisas que ele queria, contudo, ele priorizava a vontade de seu Pai. Aí, quando o Senhor Jesus queria uma coisa, mas Deus ele queria outra, o Senhor ele se negava a satisfazer a sua própria vontade para que ele fizesse a vontade de seu Pai Celestial, ao que é melhor, é superior, é boa, perfeita, tá? Agradável. O Senhor ele fez isso em diferentes ocasiões. E duas delas foram que ele não queria ir para a Judéia. Houve uma certa vez que os judeus eles estavam querendo matar Jesus. Ele não queria ir à Judéia para as pessoas não lhe fazerem mal. Mas o pai queria que ele fosse para lá e anunciasse o evangelho. Ele pregasse para as pessoas de lá. E o Senhor Jesus, mesmo não querendo isso, para não sofrer, ele foi à Judéia e fez o que o pai queria. E uma outra prova foi quando Jesus estava no Getsemane. O Senhor Jesus ele estava orando ao Pai que, se fosse possível, que ele o livrasse da condenação que ele iria sofrer pelos pecados da humanidade. Mas ele dizia: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Senhor Jesus ele queria livrar a si mesmo da morte, mas ele preferiu fazer a vontade de seu Pai, que era que ele desse a sua vida a favor de muitos, para que com a sua morte muitos pudessem receber a salvação. Nem tudo o que Deus quer que nós façamos é algo que dói, e nem tudo o que Ele quer que nós façamos é algo que nos fará morrer. Nem todos foram chamados para serem mártires. Mas aqui está um exemplo de Jesus que ele renunciava à sua vontade, ele se negava a fazer o que ele queria quando era necessário para fazer a vontade de Deus. E porque o Senhor Jesus honrou ao Pai, o Pai honrou a ele muito. Cristo ele foi ressuscitado entre os mortos porque nele não havia pecado. E além disso, Cristo ele ficou à direita de Deus. E ele foi honrado soberanamente. E Deus lhe concedeu uma grande alegria, porque muitas almas foram, estão e serão salvas por causa do sacrifício do supremo do Senhor Jesus. Nem todos vão receber isto. Há coisas que o Senhor Jesus recebeu e só ele terá. Mas uma coisa que podemos ter certeza é que se nós honrarmos a Deus, Ele nos honrará, porque no livro do profeta Samuel, Deus ele prometeu honrar os que o honram. Eu não me lembro exatamente onde está escrito, mas depois, se você quiser, pesquise na internet este versículo, em que o Senhor ele diz: eu honrarei os que me honram. Deus ele é fiel e ele cumpre a sua palavra. Você pode ter plena certeza disso. Ser cristão não é fácil, porque é necessário renúncia, trabalho, e também é necessário suportar aflições. Mas ser cristão compensa, porque os que buscarem ser verdadeiros cristãos, eles terão um relacionamento melhor com Deus e com as pessoas à sua volta. E também, tal pessoa ela terá vida plena. Uma vida plena não é necessariamente uma vida em que você tem tudo que este mundo oferece. Uma vida plena é uma vida em que tem propósito, relevância. É uma vida que você não tem necessidade de nada. Você se sente cheio e plenamente satisfeito. E além disso, os que forem cristãos verdadeiros e fiéis serão grandemente honrados por Deus nesta vida e na vida eterna. Porque, como já falei, o Senhor honra os que o honram. E os que padecerem por Cristo, renunciarem coisas por Ele e forem fiéis, o Senhor fará que não seja em vão o amor que eles tiveram para com Ele. O Senhor ele os honrará e os recompensará muito bem, muito mais do que eles fizeram a Ele. Bom, meus irmãos,
esta foi a mensagem de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que aperte o botão de gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo para os seus, deixe seu comentário e também não deixe de assistir os meus outros vídeos no YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Ele quiser. Amém e até logo, meus irmãos.